bondade e fidelidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Gálatas 5, versículo 22. 26 de julho. Certa vez, quando eu estava voando de Nova York para outra cidade dos Estados Unidos, notei que o homem sentado ao meu lado estava com a cabeça baixada contra a poltrona. Percebi que ele estava sofrendo algum tipo terrível de dor latejante na cabeça, então lhe perguntei: "Posso orar por você de alguma maneira?" O homem olhou para mim com uma expressão de alegre surpresa. Por sua resposta, descobri que ele era cristão. Ele ficou encantado por eu ter me oferecido para orar por ele. Então, com sua permissão, estendi as mãos, as impus sobre ele e comecei a declarar cura sobre a dor de cabeça que ele estava sentindo. Após a oração, perguntei ao homem: "Em que você trabalha?" Ele me disse: "Eu sou um empresário rico." Juntei-me a vários outros empresários muito ricos e viajamos em equipe pelo mundo para encontrar organizações dignas e obras evangélicas que precisem de dinheiro para promover o reino de Deus. Quando as encontramos, tratamos de financiá-las para que possam operar sem ter de se preocupar com arrecadar dinheiro. Quando pensei sobre esse homem e a bondade de seu coração, lembrei-me da palavra bondade em Gálatas 5, versículo 22, em que o apóstolo Paulo escreve: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade." O desejo de dar daquele homem é exatamente o significado da palavra bondade. Seu anseio de ajudar os outros demonstrava o fruto da bondade, produzido sobrenaturalmente no coração dos crentes pelo Espírito Santo. Bondade. A palavra bondade vem do grego agathosune, a qual provém da palavra agathos, que significa bom. Porém, quando agathos se torna a palavra agathosune, significa bondade no sentido de ser bom para com alguém. Essa palavra era usada para retratar uma pessoa generosa, de grande coração, liberal e caridosa com suas finanças. Nós chamaríamos essa pessoa de ofertante. Ao ler Atos 10, versículo 38, descobrimos que esse fruto do Espírito operava poderosamente em Jesus. O versículo diz: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele." A maioria das pessoas que pregam com base nesse versículo se concentra basicamente na parte da cura, mas hoje quero chamar a sua atenção para a frase "fazendo o bem", porque é crucial para esta discussão. As palavras "fazendo o bem" provêm de euregeteo, uma antiga palavra que indicava um benfeitor, um filantropo ou alguém que apoiava financeiramente obras de caridade. Essa palavra só seria usada para descrever uma pessoa que possuía uma grande quantidade de recursos financeiros e os usava para ajudar os menos afortunados. O envolvimento da palavra eugereteo é em função de Jesus possuir uma grande quantidade de recursos financeiros em seu ministério. Além das ofertas que eram recebidas para o seu ministério, Lucas 8, versículo 3 nos diz que um grupo de mulheres muito ricas também apoiava financeiramente o seu ministério. Além disso, em João 12, versículo 5, podemos inferir das palavras de Judas que o ministério de Jesus prestava um significante auxílio filantrópico aos pobres e necessitados, do qual Judas ficou encarregado. Considero isso muito importante porque me diz que Jesus não só realizava obras sobrenaturais, ele usava também os seus recursos para fazer boas obras no reino natural. Jesus cuidava dos pobres,
ajudava a alimentar os necessitados e utilizava os vastos recursos financeiros disponibilizados ao seu ministério para atender às necessidades básicas de seres humanos. Assim, ele serviu de exemplo para que venhamos a nos empenhar e nos envolver na satisfação de necessidades humanas básicas, porque somos capazes de fazê-lo. Isso me diz que agir com bondade é uma característica da natureza de Deus. Lucas mencionou esse aspecto da natureza de Jesus em Atos 10, versículo 38, juntamente com seu poder de cura sobrenatural, alertando-nos de que Deus está tão interessado em ajudar os pobres e necessitados com a ajuda financeira quanto em curar seus corpos sobrenaturalmente. A verdade é que ajudar a satisfazer as necessidades físicas de outras pessoas é um ato de bondade que Jesus praticava e ainda anseia praticar por intermédio de seu povo. Então, quando a Bíblia nos diz que um dos frutos do Espírito é a bondade, Deus está nos fazendo saber que Ele quer que sejamos altruístas, usando nossos recursos para ajudar a mudar para melhor as condições de vida das pessoas. Isso é absolutamente contrário à carne, que gastaria consigo mesma todo o dinheiro que sobrasse. Porém, quando o Espírito está operando poderosamente em nós, desloca nosso foco de nós mesmos para as necessidades do que estão à nossa volta. Assim, o fruto do Espírito, chamado bondade, é aquele impulso sobrenatural que uma pessoa tem de ir além de si mesma para atender às necessidades naturais das pessoas ao seu redor. Quando um crente está andando no Espírito, seus olhos estão sobrenaturalmente abertos para ver as necessidades da humanidade, e seu coração é tocado para atender a essas necessidades. É por isso que não há maior benfeitor nem filantropo do que uma pessoa que é cheia do Espírito e que está produzindo o fruto do Espírito em sua vida. Fidelidade. A palavra fidelidade vem da palavra grega pistis, comumente usada no Novo Testamento para designar fé. Entretanto, neste versículo, transmite a ideia de uma pessoa fiel, confiável, leal e firme. Retrata uma pessoa devota, fidedigna, confiável, dedicada, constante e inabalável. Isso naturalmente é contrário à carne, que procura ser preguiçosa, descompromissada, inconstante e totalmente não confiável. Quando Paulo escreveu a Timóteo e lhe disse como escolher líderes, exortou-o a escolher homens fiéis. Essa também é a palavra pistis, que nos diz que é obrigatório que esse fruto do Espírito fosse encontrado nos líderes. De fato, é também usada em 1 Coríntios 4, versículo 2, onde Paulo escreve: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa última frase poderia ser traduzida como: é necessário que um homem seja devotado, fidedigno, confiável, dedicado, constante e inabalável. Essa fé ou fidelidade é tão estimada por Deus que aparece em 1 Coríntios 13, versículo 13, em que Paulo escreve: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esse fruto do Espírito faz parte da natureza eterna de Deus. A Bíblia enfatiza que Deus é fiel, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, e totalmente confiável. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O próprio Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, versículo 8. Se este comportamento imutável, constante, estável e inabalável é a natureza do próprio Deus, não deve nos surpreender que, quando permitimos que o seu Espírito opere livremente em nossa vida, ele nos torna fiel e firme, exatamente como Deus. Deus é fiel.
Portanto, devemos esperar que a fidelidade cresça em nossa vida como um dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade suficiente para produzir bondade e fidelidade em sua vida hoje. Você é egoísta e egocêntrico e consome todo o seu dinheiro extra com você mesmo e nunca demonstra preocupação com as necessidades dos que estão ao seu redor. Os outros conhecem você como alguém instável, não confiável e não fidedigno. Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, isso não indica que você não está permitindo que o Espírito Santo faça sua obra em você. Se ele realmente tivesse a liberdade de operar em sua vida, os frutos de bondade e fidelidade seriam evidentes em você. Você não concorda? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, quero que tu operes tão poderosamente em mim que a bondade e a fidelidade se tornem parte integrante de minha vida. Perdoa-me pelos tempos em que fui carnal e insensível às necessidades humanas que estão ao meu redor. Passei ao lado de pessoas muito necessitadas, mas nem reparei. Estou convicto disso. Senhor, eu estou pedindo que tu me ajudes a mudar meu foco de mim para as pessoas à minha volta. Também peço que tu me ajudes a me tornar tão fiel que as pessoas saberão que podem depender de mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Quanto tempo faz que você doou sacrificialmente para ajudar pessoas pobres e carentes? Você sequer está ciente das necessidades dos pobres e necessitados de seu bairro, sua cidade ou do mundo? O que você pode realizar neste momento para começar a fazer o bem às pessoas próximas de você que têm sérias necessidades básicas? Você pode lhes fazer uma doação, levá-las ao supermercado ou encher o tanque do carro delas? O que Jesus faria? Você tem reputação de ser fidedigno, confiável e digno de crédito? Quando um crente está andando no Espírito, seus olhos estão sobrenaturalmente abertos para ver as necessidades da humanidade e seu coração é tocado para atender a essas necessidades. É por isso que não há maior benfeitor nem filantropo do que uma pessoa que é cheia do Espírito e que está produzindo o fruto do Espírito em sua vida. Até o próximo devocional.